Então, quantas vezes a gente já conversou aqui sobre filhos, sobre casamento, né? Até a última palestra minha, um capítulo do livro Desafios da Vida Familiar, né? Pelo José Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, ele nos falou sobre o casamento. Aí nós vemos toda a ótica de como um casamento se dá, como que as pessoas se encontram, qual é a necessidade desse encontro. Agora, o que nós vamos falar? Salvo algumas exceções, né? Muito provavelmente hoje em dia até seja uma regra, não existe, não é o certo ou errado casar, a pessoa se casa e depois tem os filhos. Muitas vezes, hoje em dia, as pessoas têm os filhos, ou vai morar junto, mas morar junto também é a mesma coisa que estar casado no papel passado, porque, como a gente falou na aula passada, o que importa é que as pessoas, que os dois estejam casados perante as suas consciências, independe do papel. Mas vamos assim, tal, um homem e uma mulher passam a conviver juntos e depois eles vão ter os filhos. Isso é via de regra, não que isso seja uma regra absoluta, né? Porque hoje em dia, desde sempre, a família tem várias formações. Então, assim, o que ele nos fala que esse casamento, que essa união, que essa convivência junto, o casal junto, o que é? É um preparo. Um preparo para que venha o quê? Os filhos. Porque quando a gente deixa de ser uma pessoa só, tudo bem que a gente está vivendo lá na casa dos nossos pais, mas ali a gente experimenta outros tipos de amor, lá somos os filhos, os irmãos, né? Quando casamos, passamos a vivenciar este amor conjugal, que é diferente. A gente aprende, é como se fosse assim, um início, como se fosse uma experienciação que temos, né, de preparo para a vinda dos filhos. Porque a gente passa a deixar o egoísmo de lado, ou pelo menos, se não passamos a deixar esse egoísmo de lado, somos chamados a deixar esse egoísmo de lado, certo? Quando a gente casa, aquela adaptação de um para com o outro, ele nos coloca que isso já é um preparo da espiritualidade para que possamos deixar o nosso eu, o nosso egoísmo de lado e um preparo para que possamos ter os nossos filhos, certo? Então, quando provavelmente um homem e uma mulher se unem, ou dois homens ou duas mulheres, que optam por formar uma família, que se encontram. Então, o que é um segundo passo, digamos assim, né? Necessariamente, não é regra, como estou dizendo, via de regra, começa-se a pensar na programação dos filhos. Então, o que seria essa programação dos filhos? É quando a gente vai fazer a escolha, a gente vai sentir a necessidade ou não de ter filhos, ok? E muitos casais hoje em dia optam por não ter filhos. Vemos muitos casais, né, que não querem ter filhos. E o José Raul Teixeira faz essa pergunta para o Camilo. Qual é a problemática? Existe alguma problemática desses casais que não querem ter filhos? Ele diz que não cabe julgar se essa escolha é certa ou errada. É a escolha de cada um. Mas que um casamento que só se pautar nos gozos sexuais ou em outros objetivos que não sejam de uma moral elevada, que seja pautada no egoísmo, eu não quero ter filho porque filho atrapalha, filho eu não vou poder viajar, filho estraga meu corpo, filho, eu não quero perder a minha forma física, eu não quero perder a possibilidade que um filho vai me atrapalhar de viajar. Ele diz o quê? Que esta escolha, que essa relação de casamento é uma relação de imensa pobreza, certo? Porque os objetivos do casamento não estão
voltados para algo que seja maior. É errado? Essa escolha é certa? Não nos cabe julgar. Mas que é uma pena, em outras palavras, tá? Todavia, a gente vai ver mais para frente. Mesmo que esse casal opta por não ter filhos, gente, esse espírito que estava mais ou menos combinado de vir como filho deste casal, ele vai dar um jeito de alcançar esse casal, tá bom? Seja na vizinhança, ele fala até assim, né, nessa questão de servidores domésticos, né? Porque já houve muitas vezes, a gente escutava mais antigamente de empregadas domésticas que tinham os filhos e esses filhos acabavam sendo criados como filhos da casa. Então ele diz que sempre, quando houver a necessidade desse reencontro, mesmo que o casal opte por não ter filho, vai haver esse reencontro. Se for necessário, esse reencontro, mesmo que a gente opte por não ter este filho biológico, ele vem pra gente, tá? Aí a gente fala assim, então, se eu posso programar esses filhos, usar métodos anticonceptivos é contra a doutrina espírita? A doutrina espírita é pautada na liberdade. Cada ser em si sabe, né? A dor e a delícia de ser o que é, né? Então, cada um escolhe o que é melhor para si. A doutrina espírita não diz que você optar por ter filhos, você optar por usar métodos anticonceptivos, que é errado, tá? Até Chico Xavier, em uma entrevista, eu não consegui levantar, porque eu peguei num livro da FEB, só colocava assim que era entrevista, eu não consegui levantar o dia, aonde que está essa entrevista, mas é um livro da FEB, então é confiável. Porque, gente, eu só trago questões aqui de outros livros, de outras entrevistas, se a fonte é confiável, tá? Mas é um livro da FEB, então, tá? Chico Xavier deu realmente essa entrevista, porque eu acredito que a FEB seja uma instituição, acredito não, a FEB é uma instituição séria. Ele diz que o uso de anticoncepcional, de métodos anticoncepcionais, tem que ser proveitoso, ou seja, na preservação dos valores da vida, da higiene, do equilíbrio físico e mental e da segurança e paz da humanidade. Certo? Então, de que essa programação dos filhos com o uso dos métodos anticoncepcionais, que todo mundo hoje em dia faz, né? Salvo raras exceções mesmo, não é certo, não é errado, não cabe ninguém a julgar. Mas desde que tenha um fim proveitoso, um fim de saúde, um fim de qualidade de vida que você vai dar, né, quando você opta por fazer esse controle, né, dos filhos que você vai ter, ok, vale a pena e deve ser feito, tá bom? Aí eu fui buscar mais sobre essa questão de programação de filhos. E aí eu encontrei no livro Após a Tempestade, com a Joana de Ângeles, onde ela diz assim, palavras de Joana de Ângeles: o homem pode programar a família que deseja e que lhe convém. Então, cada um de nós pode programar a família que nos convém. Ela diz que essa programação pode ser no número de filhos que queiramos ter, o período propício para a maternidade, colocando palavras de Joana, não minha. E mesmo que a gente opte pelo número de filhos que queiramos ter, o momento apropriado para a maternidade, programamos a família que desejamos, nós nunca nos eximiremos dos imperiosos resgates a que nos comprometemos, em vista do nosso passado. Então, não adianta a gente fazer programação, assim, lógico que temos o livre-arbítrio, gente. Mesmo que de repente eu tenha me comprometido com um espírito num plano espiritual, dele vir, eu tenho um livre-arbítrio de quando reencarnado, eu escolha da guarida desse espírito ou não. Todavia, se isso for necessário, se esse encontro for necessário, ela nos coloca que
sempre esses encontros acontecerão, mesmo que a gente opte por não ter esses filhos biológicos. E ela nos coloca que a gente não pode se esquecer que filhos não são relações fortuitas, que a gente simplesmente casa, passa a conviver com uma pessoa e agora nós vamos ter filho. Só porque a sociedade coloca que todo mundo tem que casar, né? Eu, você, 2 filhos e um cachorro, né? Então eu estou fazendo aquilo que a sociedade, que um meio me impõe. Eu tenho que ter filhos. Então, assim, isso seria o quê? Uma relação fortuita. Eu não estou me comprometendo com esses filhos que vêm para mim, mas estou apenas cumprindo um protocolo de uma conveniência social. Então, ela nos coloca que filhos não são essas relações fortuitas. Que os filhos, quando nós optamos por ter filhos, é porque nós aceitamos os compromissos deste reencarne. Quando a gente opta pela maternidade, pela paternidade, a gente se compromete com esse espírito que vem como nossos filhos. E tanto estes filhos podem vir para a gente já pode ter convivido. Lembra quando eu falei sobre o casamento? Que nem sempre a gente casa com alguém que a gente já conviveu em outras vidas. Então, mas que muitas vezes a gente casa com pessoas que a gente já conviveu em outras vidas, porque a gente tem um resgate para vir junto, né? Em algumas exceções temos uma grande missão para cumprirmos juntos, mas geralmente são resgate. Os filhos também. Alguns filhos a gente já conviveu antes. E a gente tem, às vezes, créditos e débitos para com esses filhos. Então, a gente vem junto para poder nos refazermos com a lei e nos refazermos um para com os outros. Mas, muitas vezes, os filhos vêm para a gente porque nós temos condições de propiciar a esses filhos a oportunidade dele poder cumprir as provas que ele necessita nessa vida. Não só os filhos, mas nós dois, os pais e os filhos. Então, a gente pode ter vivido com esses filhos em outra vida, como podemos não ter vivido com eles em outras vidas. Então, a gente tem o direito de adiar a recepção desses espíritos, mesmo que tenhamos nos comprometido. Porque quando a gente está encarnado, a gente exerce o livre-arbítrio. Ou seja, até quando a gente não está, né? O livre-arbítrio é soberano para a gente, para todos os espíritos. Então, ela fala assim, que as soberanas leis da vida dispõem de meios para fazer com que aqueles rejeitados venham por outros processos bater à porta dos seus devedores ou credores. Muitas vezes, em circunstâncias dolorosas, muito dolorosas, complicadas pela irresponsabilidade desses pais, né, desses cônjuges, que agiram com leviandade. Ou seja, eu optei por não ter um filho por motivos egoísticos, eu adio a recepção desses filhos, da recepção desses filhos. Todavia, esses filhos tanto poderão aparecer para mim como numa relação muito bacana ou numa relação muito dificultosa. Ele nos coloca, agora eu não me lembro, mas acho que foi da FEB, que às vezes os caminhos da criminalidade é que nos fazem cruzar o caminho destes filhos. Então, olha quão importante, quão grande é a programação destes filhos. Então, Joana nos coloca que a programação da família deve ser fruto de um diálogo franco e ponderado dos próprios cônjuges, que vamos assumir a responsabilidade da escolha de ter ou não ter estes filhos. Então, ela coloca que o uso dos contraceptivos deverá ter um caráter moral. Aliando ao que o Chico nos disse, né, a gente tem o quê? Que sempre que uma pessoa opta por não ter filhos, por programar
quantos filhos eu quero. O uso desses contraceptivos deve sempre ter um valor da preservação dos valores da saúde, da higiene, do equilíbrio físico-mental e da segurança e paz da humanidade. Aí, perguntado para Chico Xavier, determinada vez, quantos filhos, quanto é o número de filhos? Como que eu vou saber? Como que eu vou saber que eu me comprometi? Com um, com dois, com três, com quatro? Ele disse que, infelizmente, não dá pra gente saber, né? Não dá pra gente fazer um estudo e falar assim, aí Deus, como que foi que eu comprometi quantos filhos eu vou ter? Ele disse que é sempre pra gente pedir a inspiração de Deus. Para que a gente não caia em compromissos ou deixe de assumir determinados compromissos que a gente fez para com esses espíritos. Ou seja, a gente tem que sempre o quê? A gente tem que... É a conexão, os bons pensamentos, é pedir que Deus sempre nos intua nas nossas escolhas, lógico, que até Deus nos intuindo nas nossas escolhas, ele não interfere no nosso livre-arbítrio, que é soberano. A gente tem que nos colocar disponíveis, pedir a intuição do Pai em todas as nossas escolhas, inclusive na quantidade de filhos, na programação da família, de como que deve ser, de como que não deve ser. É uma chance, eu não vou errar, eu sempre vou fazer tudo conforme eu me comprometi no plano espiritual com aquele espírito. Não é garantia de nada, gente. Mas sempre quando a gente está conectado com Deus, com boas intenções, e pedindo que isso nos seja colocado, nos auxilie nas nossas escolhas, eu acho que, né, não vai fazer mal, né? Como assim? Canja de galinha e prudência não faz mal para ninguém, né? Então a gente tem sempre que estar assim, nos sentindo, pedindo a Deus essa inspiração, tá? Aí ele coloca uma segunda chance, nos casamos. Programamos quantos filhos vamos ter, programamos a nossa família, mais ou menos assim, agora eu vou ter um filho, depois eu penso no outro, ou eu vou ter um terceiro, ou não vou ter, não, eu só quero um filho. E quando as pessoas, o casal, tenta ter filhos de todas as maneiras e não consegue. Ele nos coloca que a causa tanto pode ser uma causa orgânica que impede a possibilidade das pessoas ter filhos, os casais terem filhos. Mesmo querendo, mesmo tendo toda a possibilidade financeira, psicológica, espiritual para ter esse filho, e esses casais não conseguem ter esses filhos. Ele nos coloca, Camilo nos coloca, que geralmente os casais que querem ter filhos e não os têm, eles espiam práticas abortivas de outras vidas, tanto como executores, como inspiradores de tais manobras. Então, tanto a mãe ou o médico que executa propriamente o aborto, tomando remédio, usando as práticas cirúrgicas que a gente sabe que tem do aborto, tanto essas pessoas como quem inspira. Aí, como que a gente coloca quem inspira o aborto? Olha que profundo. Tanto um pai que não quer um filho inspira a mulher que está grávida dele a não ter esse filho, terá que espiar por essa prática abortiva, por essa inspiração. E tanto, gente, as pessoas que propagam no meio da sociedade filosofias abortivas, que negam muitos profissionais da saúde, muitos médicos da saúde pública, de muitas ONGs que defendem um aborto, que acham que a mulher tem o direito, se ela engravidou, ela tem o direito de praticar o aborto. Essas pessoas que inspiram, que propagam no meio o aborto, elas também terão que espiar por esta instigação ao aborto. Essas pessoas que propagam as filosofias abortivas, elas negam a vida dos pequenos seres que já estão em formação a partir da concepção.
As pessoas que propagam o aborto para fetos com defeitos congênitos, apesar de muitas vezes estarem vivendo um engano, uma pseudo sabedoria de que aquilo é um médico que acha que um feto com defeito orgânico, mesmo que ele tenha uma boa vontade, porque ele não sabe, às vezes que ele não tem consciência de que ali já tem uma vida em formação, ele vai ter que, na medida do seu conhecimento, ele vai ter que arcar com as consequências, porque mesmo um feto que tenha defeitos congênitos, que seja anencéfalo, eles têm um espírito, têm direito à vida. Não deve se cometer um aborto nestes casos também. Então, tanto quem executa como quem instiga o aborto por meio da insensibilidade, da indiferença, que essas pessoas acham que a vida é do berço ao túmulo e que é só isso, a vida, e a gente sabe que é um ciclo muito mais além. Antes da mulher engravidar, ela já se encontra com esse filho, os pais já se encontram com esse filho, a partir do momento que houve a concepção já existe um espírito ali. Então essas pessoas se limitam a que vida é quando nasce a quando morre. Então quem geralmente instiga ou pratica o aborto numa outra existência terá dificuldades ou para engravidar, ou às vezes não conseguirão engravidar. Tá? Aí vamos lá, sobre o aborto. Perguntado aos espíritos, Kardec, né, no Livro dos Espíritos, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgride a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, pois impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava a formar. Então, sempre haverá crime, transgressão à lei de Deus, quando uma mulher ou qualquer outra pessoa que instigue a retirada daquele filho, ao aborto daquela criança, porque ali já existe uma vida. Em que momento essa alma se une a esse corpo? Pergunta 344 do Livro dos Espíritos. A união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando, até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta comunica que ela conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Portanto, a ligação do espírito da alma com o corpo físico se dá no momento da concepção. No momento da concepção já existem os elementos básicos naquele ser minúsculozinho para a formação de um ser humano. Dentro daquele mínimo já existem os recursos biológicos, psicológicos e espirituais, constituindo um ser com personalidades próprias, um ser único. E fim de papo. Não existe aborto aceitável, salvo uma exceção, a qual eu vou dizer, mesmo que esse feto tenha problemas congênitos, seja anencéfalo, em qualquer momento. Deu-se a concepção, ali existe uma vida. Todavia, como toda regra, geralmente tem a sua exceção, o único tipo de aborto aceitável é o aborto terapêutico. O que é o aborto terapêutico? É quando a mãe corre risco de vida. Porque quando a criança em gestação põe em risco a vida da mãe, nos diz os espíritos, no Livro dos Espíritos, é preferível que se sacrifique a vida do nascituro.
mesmo que o coração dos pais esteja em estado de dilaceração plena. É o único momento, conforme a pergunta 359 do Livro dos Espíritos, em que é preferível que se sacrifique o ser que ainda não existe, que ainda não deu seu choro no mundo dos encarnados. Aquela mãe que corre o risco. Isso se chama aborto terapêutico. Tão e somente o único caso em que o aborto é aceitável. Aí vamos lá ao grande embate, a grande celeuma que existe sobre o aborto no caso de estupro. Um assunto muito delicado, um assunto que nos causa, assim, um aperto no coração, um assunto em que a gente tem N coisas que o cercam, mas que a gente não pode esquecer e perder de vista. Se Deus é justo, e eu acredito na justiça do Pai, na sua perfeição, tudo o que acontece neste mundo, até um fio de cabelo que cai da nossa cabeça, uma árvore que derruba uma pequena folha, é com a permissão do Pai. Então, uma gravidez decorrente de um estupro também tem que ter uma causa que explique tamanha violência, tamanha complicação. Mais uma vez, para poder nos auxiliar, para poder esclarecer os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, porque é algo que, para nós, assim, que somos mulheres, nos causa uma, assim, vamos dizer assim, nos dá até uma sensação ruim em pensar numa gravidez decorrente de um estupro. Eu fui procurar em Joana de Ângeles, e ela nos diz que, também no livro Após a Tempestade, examinando uma gravidez, né, resultante de um estupro, e ela coloca aqui, sobre o aborto resultante de um estupro, né? Então, a pessoa foi estuprada, engravidou e opta pelo aborto. Ela coloca, examinando a problemática do aborto legal. Gente, aborto legal não significa que é um aborto bacana, significa que é um aborto decorrente da lei. Então, a lei permite que a pessoa, ela não considera crime que a pessoa pratique o aborto quando esse aborto é decorrente de um estupro. Joana nos coloca que as leis são benignas quando a fecundação ocorre da violência. Eu penso assim, eu que estou dizendo, o que eu penso que ela quis dizer? Que não é uma lei que a lei tenta dar uma equanimidade para uma situação muito complicada. Mas que mesmo que a gente acha que essa lei está sendo equânime, na verdade, perante a lei de Deus, a lei dos homens, ela vem trazer um equilíbrio. A gente, né, vamos pensar só na materialidade da situação, essa lei vem dar um equilíbrio. É um aborto, uma gravidez indesejada decorrente de uma violência. Ela coloca que é benigna, eu penso assim, no sentido que a lei tem boa intenção. Não é que uma pessoa, o legislador, teve uma má intenção em permitir esse aborto ilegal, mas que é uma lei que vai contra a lei natural, a lei de Deus. Infelizmente, a gente às vezes vai colocar como que se pode fazer isso, como que não vai poder fazer, como que está contra as leis de Deus, porque é uma violência muito grande, é algo que dá um parafuso, né, nas nossas cabeças, mas Deus é o Criador. Deus é o Pai da vida. E se Ele nos deu a vida, mesmo que essa vida venha por intermédio tão complicado, tão difícil, só Ele poderá tirar. Joana nos coloca que em tal caso,
a expulsão do feto pelo processo abortivo, de maneira nenhuma repara os danos já ocorridos. Então, não vai ser o aborto, por conta de uma gravidez oriunda de um estupro, que vai poder reparar os danos já ocorridos. Não raro, esses espíritos que chegam ao regaço materno, tão dilacerado, através de circunstâncias tão ingratas, muitas vezes se transformam em floração de bênçãos sobre a cruz de agonia em que o coração feminil se esfacelou. A renúncia a si, porque quando uma pessoa opta por levar uma gravidez resultante de um estupro, ela está se renunciando a si própria, nas palavras de Joana, pela salvação de outra vida. A pessoa que resolve levar adiante uma gravidez resultante de um estupro concede incomparáveis recursos de redenção, de salvamento, para quem se tornou vítima da insidiosa trama de destino. Sucede que o sofredor inocente, que agora está ressarcindo dívida ascendente pela rota da abnegação e do sacrifício aos cumes da felicidade. Muito importante. Quando uma mulher é vítima de estupro, uma violência absurda e horrorosa, a gente tem que pensar que na lei de Deus não ocorrem incidentes. Não existe erros, não existe injustiça. Então, quando nesses quadros acontece uma situação dessa, é porque algo está sendo expiado. Então, se acreditamos na justiça de Deus, se acreditamos que Deus é perfeito, mesmo diante de uma violência tão grande, é difícil, gente, para a gente poder aceitar isso. Não existe vítima na justiça de Deus. Não existe bala perdida na justiça de Deus. Então, se uma situação tão difícil vem a ocorrer, é porque algo teria que acontecer daquela maneira. Está se colocando um reequilíbrio na lei do Pai. E nem nos casos de aborto, de gravidez resultante de um estupro, o aborto é legal. Deverá ser, esse feto deverá ser abortado. Bom, então, o aborto, ele traz consequências inúmeras para a pessoa que pratica e para a pessoa que leva outra a abortar. Muitas pessoas vêm com problemas na parte genésica, que são as partes sexuais, e essas pessoas que praticam, ou essas pessoas que apoiam o aborto, em outras vidas, muito provavelmente, não conseguirão engravidar. São danos psicológicos causados, o aborto causa danos psicológicos em quem pratica, em quem o faz, ele provoca dano no perispírito, e muitas vezes, né, como eu já disse, a pessoa não conseguirá ter filhos numa outra vida. Então, a outra pergunta do Livro dos Espíritos sobre o aborto é: que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que terá que recomeçar. Ninguém, como já disse, gente, essas são as palavras de Divaldo, numa entrevista que eu assisti dele no YouTube. Se nós pudermos começar a pensar, é uma vida em formação, tem que liberar o aborto, as pessoas, a mulher tem direito de escolher se ela quer ter aquele filho ou não. É a mesma coisa se nós pensarmos assim. É uma criança ainda que não tem utilidade para nada, que não vai ser um grande problema, isso. Então quer dizer que os nossos idosos
que começam a ter Alzheimer, que ficam acamados. É justo tirar a vida dessas pessoas que estão acamadas? Quem somos nós para interromper a vida de alguém? Quem somos nós para tirar a vida de Deus? Somente Deus é o autor da vida. E nós, o ser humano, temos, em muitos casos, que estamos querendo achar que somos o autor desta vida. Temos o direito de escolher. Que temos o direito de achar quem deve viver e quem deve morrer. Só que as consequências trazidas para a gente dessas nossas escolhas são sérias. E a gente sempre tem, quando a pessoa ela ela entra em conflito e ela infringe a lei de Deus, ela sempre terá que se refazer com essa lei de Deus. Então é lícito que programemos a nossa família, é lícito que para isso sejam usados todos os métodos contraceptivos que não tem fundo abortivo, porque como nós sabemos, a pílula do dia seguinte, também li que o encontro do espermatozoide com o óvulo e a formação, a partir do momento que esse espermatozoide encontrou esse óvulo, é cerca de 5 a 6 minutos para esse óvulo já se transformar num ser em potencial. Então, se a pessoa usa a pílula do dia seguinte, ela estará destruindo esse óvulo que já encontrou com o espermatozoide. Então, há probabilidade muito grande dali já haver um espírito. Então, na dúvida, tá, gente? É um assunto, assim, que eu achei pouca coisa para estudar, mas que tudo leva a crer que seja abortivo. Então, na dúvida, melhor não. Esse é um método contraceptivo que não é indicado, porque ele tem essa questão aí de ser abortivo. Então, a programação dos filhos é lícito, a hora que você vai querer essa maternidade também é lícito. Todavia, usar os contraceptivos para poder programar essa família também é lícito. O aborto, jamais. Em hipótese alguma. Em momento nenhum. Então, que a gente possa, né, entender, a gente vai ter os nossos filhos que vão se casar, muitos ainda, né, da nossa turma aqui do domingo, que está na evangelização, ainda está em fase de programação da família, né, a gente vai ter os nossos jovens, que a gente possa instruindo, que a gente possa explicando sobre essas possibilidades, essa responsabilidade que nós temos, a partir do momento que nós casamos, de programar a nossa família. Então eu quero vou casar, vou ter 3 filhos, vou morar em tal lugar. Não. Ver como a coisa vai girando, como a coisa vai acontecendo, como ele nos colocou um diálogo franco com o nosso cônjuge, de como que a vida deve ser, como que a vida não deve ser, e explicar para os nossos filhos tudo isso que o aborto é. Que o aborto não é algo que é aceitável, que existe essa onda, né, no Brasil, da liberação do aborto em qualquer caso, né, por motivos sociais. Agora não é o momento de eu ter meu filho. Então, que a gente possa explicar para essas crianças que o aborto é criminoso, que ali já existe uma vida, que a gente não deve, de espécie alguma, banalizar isso e achar que a limitação é só a partir do momento que nasce, dar esta responsabilidade. Colocar entre os nossos filhos todos esses estudos que a doutrina, com base na doutrina espírita, vem nos dizer, não só o que o meio propaga, mas que os nossos filhos possam ter toda essa conscientização sobre o aborto, sobre a responsabilidade que a gente tem para com os filhos, e que toda esse oba-oba de que a mulher tem direito sobre o seu corpo, que ela pense, que ela possa ter acesso a todos esses métodos anticoncepcionais antes dela engravidar. Porque depois a responsabilidade já estará assumida. É isso que eu queria dizer. É um assunto polêmico.
é um assunto que gera muitas dúvidas, é um assunto que às vezes pode até dar uma pirada na cabeça da gente, mas em qualquer dúvida, em qualquer momento que a gente tenha qualquer dúvida sobre assuntos atuais, procuremos nas obras básicas e lá sempre haverá resposta para tudo, certo? Na próxima aula vamos falar sobre, a partir do momento que eu programei, esses filhos vieram para mim, como eu devo me comportar diante desses filhos? Na infância, na adolescência e na idade adulta. É isso. Vamos lá, que a polêmica é boa. Ok, Fernanda. Muito obrigado. Agora nós temos alguns minutinhos para a gente conversar sobre o que foi exposto. Quem quiser, por favor, pode levantar a mãozinha, pode escrever no chat, que como a Fernanda colocou, realmente o assunto é muito importante. Enquanto o pessoal está pensando, enquanto você estava fazendo a palestra, eu fiquei pensando em vários pontos importantíssimos aí que você falou. O materialismo, de uma forma geral, vai fazer em nós que a gente tenda sempre para as facilidades do mundo. O nosso estágio evolutivo ainda faz com que a matéria tenha uma influência muito grande sobre nós. E juntando, ou a causa dessa influência muito grande da matéria são as nossas deficiências morais, os nossos vícios morais, né? A gente, na busca pela liberdade sem limites, a gente busca essa liberdade com base no nosso egoísmo, né? No nosso orgulho. Então a gente acaba pensando muito mais facilmente nessa questão das facilidades do mundo, né? Do prazer pelo prazer, sem pensar em consequências maiores. Então, a doutrina espírita vem trazer para a gente uma visão totalmente diferente, né? Como você falou, a vida não é só do berço ao túmulo. À medida que a gente vai pensando nessa questão de imortalidade, eu não sou o Adriano, eu vivo o Adriano hoje, mas eu já existi antes e vou continuar existindo, quer dizer, tem um motivo maior eu estar aqui. Então, à medida que eu começo a pensar dessa forma, essas questões começam a aclarar de uma forma mais tranquila na nossa mente. Como você falou, não existem vítimas. Se a gente buscar no Evangelho, você falou lá do estupro, né? Os escândalos são necessários. Quer dizer, eles têm causas, têm motivos, tem uma justiça por trás de tudo isso, não são por acaso. Mas ai por quem os escândalos vierem, né? Então, quando a gente começa a ter essa visão de imortalidade, quando a gente começa a perceber que nós fizemos uma programação de reencarnação, eu achei muito interessante quando você falou assim, como é que eu vou saber quantos filhos eu vou ter, ou se eu tenho que ter filhos? Se a gente parar para pensar nos casais, no início do casamento, quando às vezes começam a vir os filhos, a gente vai perceber que a mulher, não são todos os casos, a gente não pode generalizar, mas a mulher, principalmente, ela começa a ter, ela começa a sonhar com a criança, ela começa a sonhar com os filhos, ela começa a ter uma vontade muito grande, ela começa a sentir que ela já está muito próxima do momento da maternidade. Então, como você falou,
a gente, nesses momentos, eu estou com dificuldade, se recolha à oração, se recolha ao dever cumprido, aos estudos edificantes, que aí a gente vai conseguir perceber essa intuição, essa inspiração do momento chegando, se vai ter outro filho ou não, a gente vai percebendo que a mulher, a sensibilidade da mulher, ela vai estar muito próxima dessa certeza se ela tem que ter ou não um outro filho, e se o marido tiver junto com ela, né, nesse movimento, né, íntimo, espiritual, eles vão sentindo, como você disse, eu não vou lembrar objetivamente do que eu planejei, isso não vai acontecer, mas a gente vai sentindo. E aí, só para finalizar a minha fala, no livro dos Espíritos, quando fala lá falando do aborto, né? Por que é um crime abortar uma vida? Ele fala assim, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então, olha só, bom, primeiro, só Deus que pode criar uma vida, então só ele teria o direito de tirar uma vida. Ele nunca vai tirar uma vida inutilmente, como nós ainda fazemos. Então, quando eu pratico um aborto, o crime é justamente porque eu tiro a oportunidade de uma outra alma de continuar sua evolução. Então, isso é quando o corpo já está se formando ali, como você bem colocou, na formação, né, na fecundação. Fecundou, já tem um espírito ligado, já tem uma alma ali. Mas quando eu faço isso também, eu planejei ter filhos e eu não lembro disso objetivamente, e eu aqui escolho não ter mais, eu também não estou deixando um espírito de passar pelas provas, eu não estou deixando de dar a oportunidade a ele e de uma forma inútil, porque eu estou pensando só no meu egoísmo, né, no meu prazer, na satisfação da minha liberdade, porque um filho vai atrapalhar. Então, junta o fato de eu não dar oportunidade aos meus vícios morais. Então, aí a coisa fica mais complicada. Então, é importante tudo isso que você trouxe, porque seja qual for a situação que nós vamos viver daqui para frente, nós ou a gente conversando com os nossos filhos, a gente vai dar a possibilidade da dúvida, como você falou. Tendo a dúvida, não faça, não faça. Então, por isso que a dúvida se torna ou acaba sendo uma situação muito importante na vida. Eu chamo isso, não sei como os psicólogos dão nome a isso, mas eu dou o nome de conflito benéfico. Porque quando você não tem o conflito, o materialista cético, aquele que acredita realmente que seja daquela forma, ele vai lá e faz, e não tem nem consciência pesada, não tem conflito. Então, quando você passa a ter o conflito, você passa a pensar mais na decisão que você vai tomar e nas consequências. Então, esses conflitos são benéficos para fazer a gente pensar, e aí, com certeza, a gente pensando bastante, a gente diminui a possibilidade de errar. Eu acho que isso é muito bom e isso você trouxe para a gente. Eu já falei bastante, quero saber se mais alguém gostaria de fazer algum outro comentário. E a turma está quietinha hoje. Nós já estamos com 10 horas e 57 minutos. Então, eu quero aproveitar esses últimos 3 minutos justamente para falar aquilo que eu comentei no início, sobre a possibilidade muito efetiva da gente retornar às atividades presenciais, depois de 1 ano e meio. A diretoria do Jesus de Nazaré vai se reunir essa semana justamente para a gente poder
analisar, planejar, preparar como vai ser esse retorno. Tudo indica que será agora no mês de agosto. Com certeza não vai ser agora logo no início, mas talvez para a segunda quinzena a gente consiga retornar. Essa reunião vai ser justamente para a gente conhecer quais são as orientações de precaução das autoridades, né, governamentais, né, médicas, para a gente poder, então, criar um protocolo também de segurança para nossas atividades, para as nossas reuniões. Então, a possibilidade de retorno, ela é efetiva, é quase uma certeza, então isso é muito bom, a gente fica muito feliz. Mas a gente vai só tomar o cuidado, porque vocês também, como famílias, vão tomar as decisões se devem ou não participar de forma presencial. Cada família vai tomar a sua decisão. E para que a gente não deixe de ter a oportunidade para todos, a gente está pensando também na possibilidade muito efetiva da gente tentar fazer uma reunião mista. Voltar para o presencial, mas também deixar a possibilidade do virtual para quem não queira participar presencialmente por causa de segurança. A gente vai tentar levar o assunto para essa direção, tá? Inclusive sobre as reuniões com as crianças. Eu já conversei com a Regina, com a equipe da evangelização, para ela conversar com as educadoras, para sentir como vai ser a reação com as educadoras, se todas se sentem prontas e com segurança para voltar ao presencial, e também depois passar para vocês, para as famílias. Então, assim, é um processo muito sério, muito delicado, e a gente vai procurar fazer da melhor forma possível para que todos tenham segurança, tá bom? Mas são esses os assuntos e os caminhos que a diretoria vai tomar agora nessa semana em relação ao retorno da atividade presencial, tá bom? É isso que eu queria dizer para vocês já se preparando mentalmente, psicologicamente, que é muito fácil você acordar de manhã, só lava o rosto, escova os dentes, senta na frente do computador e participa do estudo, né? Agora, no presencial, a gente volta a toda aquela atividade de levantar, tomar café, se preparar, trocar de roupa, pegar o carro, ir com antecedência. Mas é a nossa atividade retomando o normal. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Já são 11 horas e 1 minuto. 1 minuto. Fernanda, muito obrigado pelo seu empenho, né, em buscar tudo que cerque aí o assunto que você estudou e trazer para compartilhar com a gente, tá? Muito obrigado. E agradecer também a todos vocês pela participação no domingo de manhã, nos encontros da família. E eu vou fornecendo as informações no nosso grupo de WhatsApp sobre a possibilidade do retorno presencial, tá bom?